Fala, galera! E aí, como é que vai a leitura? Vocês estão lendo, né? Hoje alguém falou assim: pastor, eu tô perdido, fiquei atrasado na leitura. Se você tá atrasado na leitura, ou talvez você nem começou ainda, você quer começar agora, a dica que eu te dou é: começa de onde a gente tá hoje. Marca os capítulos que você não leu, deixa para você repor esses capítulos uma hora que você tiver um pouco mais de tempo para ler e tenta manter firme, hein? Porque 2 dias que você perde, depois já acumula para os outros. Firmeza? Os capítulos separados para nossa leitura de hoje são os capítulos 17, 18 e 19 do Evangelho de Mateus. Mas para essa nossa reflexão, eu queria focar especificamente no capítulo 18. E ao longo de todo o capítulo existe uma temática. A temática do outro. Como lidar com o outro, o valor que eu devo dar ao outro, como me relacionar, como lidar com conflitos. Ele já começa logo no início com os discípulos perguntando a Jesus quem que é o maior no reino dos céus. E provavelmente eles queriam ouvir que algum deles seria esse maior. E Jesus puxa uma criança e ele diz: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. A primeira coisa que Jesus queria que os discípulos entendessem: não fiquem tentando determinar quem é o maior. A natureza humana é essa. Nós queremos ser maiores que os outros, mas Jesus vai dizer: no reino dos céus não é assim. Aquele que quer entrar no reino precisa se humilhar, precisa se fazer humilde como a criança. Jesus vai falar então sobre como eles deveriam tratar as ofensas de um irmão. E ele diz para eles: olha, se um irmão pecar contra você, vá ter com ele, vá você a sós, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Percebe como a gente faz as coisas ao contrário hoje em dia? Quando alguém comete um erro conosco, a primeira coisa que as pessoas fazem é isolar aquela pessoa. E contam para todo mundo, menos para ela, o que ela fez de errado. E de repente todo mundo sabe o erro que ela cometeu com você, mas você não disse para ela que se sentiu ofendido. O que Jesus ensina: se alguém te ofendeu, vá ter com essa pessoa, conte a ela onde que ela errou, dê a ela a chance de se arrepender, a chance de pedir perdão. E depois de falar sobre isso, Pedro vira para Jesus e pergunta: mestre, mas e aí, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? E Pedro diz aquilo provavelmente pensando que 7 já era um bom número. Mas Jesus vira para ele e diz: não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. E Jesus então conta mais uma ilustração. Ele diz o seguinte: pois o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não teria tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores para que pagasse tudo o que devia. E Jesus termina dizendo: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Nós não vivemos a cultura do perdão, isso é um fato. Não somos culturalmente ensinados a perdoar, somos ensinados a revidar. Se alguém mexe com o nosso filho, se algum coleguinha bate nele na escola, semana que vem ele tá lá na aula de luta, porque se alguém mexer com ele, ele tem que saber se defender, tem que saber revidar.
Nós somos ensinados a viver assim. E quantas pessoas passam a vida guardando rancor, odiando umas às outras? Passam anos, passam a vida toda sem se falar. E o que Jesus está dizendo aqui? Deus perdoou vocês por muito mais. Você é muito mais pecador diante de Deus do que o seu irmão diante de você. E Deus nos perdoou. Deus te perdoou apesar das suas imperfeições. Quem é você para se recusar a perdoar o seu irmão? Que o perdão de Deus por nós seja o nosso exemplo, seja a nossa inspiração para que possamos perdoar uns aos outros. Porque, caso contrário, que a Bíblia nos diz, se agirmos dessa maneira, a cobrança de Deus conosco será muito maior. Aprenda a perdoar. Libere perdão. É isso que Jesus quer que nós aprendamos com essa ilustração. Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar isso em prática nas nossas vidas. E aí, já leu a Bíblia hoje?